Olá pessoal, meu nome é Francisco Bento e nesse vídeo eu vim falar sobre a precipitação pluvial, ou também conhecida como chuva. Nas regiões tropicais, a chuva ou precipitação pluvial é a forma principal pela qual a água retorna à superfície da atmosfera para a superfície terrestre, após os processos de evaporação e condensação, completando assim o ciclo hidrológico. A água, ela possui um ciclo com diferentes processos que estão listados aí nessa figura, e um deles é a precipitação, mas um do tipo de precipitação é a chuva, que é a água em forma líquida, mas também pode ser em forma de neve, né, em forma de granizo, é dos tipos de precipitação. A quantidade de distribuição das chuvas ocorre anualmente numa região, determina o tipo de vegetação natural e também o tipo de exploração agrícola possível. A água é um dos fatores importantes para a produtividade agrícola e sem ela não se tem crescimento vegetal. Com isso, a chuva é um dos meios que muitas pessoas encontram para que haja o contato das plantas com a água para a manutenção dos seus processos fisiológicos. A chuva pode ser medida e um índice de medida da chuva é a altura pluviométrica, ou seja, a altura acumulada de água precipitada expressa em milímetros. Essa altura pluviométrica, também chamada de H, é definida como sendo um volume precipitado por unidade de área horizontal no terreno. Nessa imagem nós temos um metro quadrado, que é um quadrado com 4 lados, cada lado com 1 metro, e nela se coloca 1 litro. A altura desse 1 litro é 1 milímetro. Quando se chove, por exemplo, 50 milímetros, nesse 1 metro quadrado terão-se 50 litros de água. E assim se faz a medida da chuva. Quando se chove, por exemplo, 100 milímetros, 100 litros de água caíram em 1 metro quadrado. E para isso se tem equipamentos responsáveis por fazer essa medição da chuva. E são eles o pluviômetro e o pluviógrafo. O pluviógrafo, além de medir, ele é responsável por registrar a chuva, a quantidade que choveu durante cada dia. Por exemplo, se choveu hoje 50 milímetros, ele registra 50 milímetros. Amanhã não choveu nada, ele registra nada. Então, assim sucessivamente. Vai ficar o registro de determinado período de tempo por meio do pluviógrafo. E em contrapartida tem-se o pluviômetro, que faz apenas a medição. Choveu, ele capta a água e você observa, ou ele mesmo você observa e vê quanto choveu naquele dia. Por exemplo, 50 milímetros, vai estar lá uma réguazinha e você vê que choveu 50 milímetros de água. Os equipamentos anteriores, eles são equipamentos mais modernos e obtidos por meio comercial, de uma forma que tem um custo bem mais elevado. Já esses dessas imagens são pluviômetros de baixo custo, que podem ser feitos em casa mesmo com uma simples garrafa PET. Eles são equipamentos de extrema importância para fins agrícolas, para o acompanhamento das chuvas em certas plantações, e um equipamento desse vai ter grande importância se obtido e se instalado na sua região. Uma instituição importante no setor de meteorologia e recursos hídricos é a FUNSEMI, que faz o desenvolvimento de estudos, previsões do tempo, acompanhamento dessas condições atmosféricas, tanto em questões de tempo, como para impactos que possam ocorrer, tanto para a sociedade, quanto para setores agrícolas, urbanos, entre outros, e aqui para o estado do Ceará. E é uma instituição de grande importância para esse acompanhamento.
E o conteúdo desse vídeo foi esse, e muito obrigado pela atenção.